boa tarde. E hoje então começamos mais um Chá das 5. E hoje eu vou trazer um estudo de caso para você, já que esse encontro ele não é ao vivo. Eu deixei gravado como um presente especial aqui para vocês e também cumprindo meu compromisso com você que está aqui me esperando toda sexta-feira para assistir, para ouvir uma análise de sonho, um estudo de caso. Então, o caso que eu trouxe hoje, para a gente dar uma olhadinha, é o caso do jovem Sheldon. Esse sonho que eu vou trazer aqui do jovem Sheldon, para quem não conhece, jovem Sheldon, ele é uma série onde tem um menino superdotado e a série vai se passando então a partir desse menino superdotado. Mas eu não vou dar todo o spoiler aqui para vocês, mas se vocês quiserem assistir, fica aí a dica, tem no Netflix então, Jovem Sheldon. Eu assisti somente então essa primeira série, né, que fala então da vida dele, da família dele, e é muito interessante para a gente olhar essa série sobre um olhar mais junguiano, uma análise junguiana, porque daí a gente vai entendendo também os tipos psicológicos. O foco do vídeo de hoje não é para falar sobre os tipos psicológicos, mas a gente vai acabar abordando isso também. No meu curso Alquimia dos Sonhos, eu trago também um estudo de caso do jovem Sheldon, mas com o sonho que acontece na série, que eu faço um recorte ali do vídeo que aparece na série do sonho e coloco ali também no material, né, para a gente analisar juntos. Mas aqui eu estou trazendo um sonho fictício para o personagem jovem Sheldon, tá? Então esse sonho não necessariamente ele está na série, mas o personagem ele existe na série, tá? Então a gente vai trabalhar mais ou menos assim. Para fazer jus a esse canal, a esse quadro Chá das 5, deixa eu tomar um pouquinho do meu chá. Então vamos olhar primeiro para quem que é esse personagem. Então o personagem, como eu falei, ele é um menino que ele nasceu superdotado. Ele tem altas habilidades intelectuais. Então ele é muito bom em ciências, matemática, enfim, né? Várias questões ali de raciocínio lógico. Então ele é muito inteligente, ele entende de tudo, ele sabe de tudo um pouco. E por ele ser superdotado, ele acaba então tendo que avançar, né, nos ensinos. Então ele acaba saindo da escola muito cedo, indo para a faculdade antes do tempo. Então tudo na vida dele acontece muito precocemente. Então é bem interessante porque aqui ele tem um desenvolvimento intelectual, cognitivo muito avançado, mas o emocional não acompanha toda essa evolução do intelecto. Então, não necessariamente o fato da pessoa ser muito inteligente significa que ela tem uma inteligência emocional. Então, a série ela vai acontecendo a partir então dessa criança superdotada. Ele tem uma irmã gêmeas e essa irmã dele, ela não tem a mesma habilidade, né, cognitiva, intelectual que ele, mas é uma pessoa incrível também, então vale super a pena assistir. Cada personagem, se a gente for olhar, vai ter um tipo aqui psicológico. Então, se a gente já pensar no tipo do Sheldon, ele é um tipo intelectual, pensamento introvertido, porque ele tem dificuldade com a adaptação social. Então, eu vou pegar um recorte aqui de um sonho, né, um sonho fictício dele, e a gente vai começar a olhar a partir então desse sonho do Sheldon, o que a gente pode entender então da dinâmica dele, tá? Então aqui esse sonho é ainda na parte que ele está entrando na adolescência. Sheldon sonha que está em uma sala de aula, onde todos os seus colegas de classe estão rindo dele por causa de um erro que cometeu ao responder uma pergunta difícil sobre física quântica. Então, quando a gente vai olhar esse sonho, então a gente, recapitulando, olha para quem é o sonhador, a história do sonhador. E aí a gente vem olhando também o sonho partes por partes. Então a gente vai dividir aqui esse sonho. Né? A história do sonhador, mais ou menos, eu dei uma lapidada ali para vocês. Né? Ele é uma criança superdotada, tem mais dois irmãos, a irmã gêmeas e mais um outro irmão mais velho. Ambos, né, os irmãos não têm uma habilidade intelectual como ele. Cada um tem as suas qualidades, né, as suas habilidades. E o Sheldon, então, tem essa habilidade específica. Ele foi sempre muito protegido pela mãe, por conta também dessa questão dele ser muito precoce. A mãe sempre tentou, então, proteger ele. Então, ele era o menino da casa que mais recebia atenção, né? Então, tem toda essa questão em torno, né, das questões familiares.
O pai era treinador de time numa escola, na mesma escola que o Sheldon estudava, mas o Sheldon não tinha uma admiração por esse pai pelas questões cognitivas, intelectuais, né? Porque esse pai ele era da educação física, do esporte, e não com habilidades, né, intelectuais como o Sheldon. E o Sheldon admirava então as figuras, né, de grande renome, as figuras que fizeram grande diferença na história, né, da humanidade em relação à inteligência, a descobertas científicas e tudo mais. Então, o pai acabava então não tendo aí essa identificação. Então, a gente tem uma criança que é muito apegada à mãe, muito preso à mãe, e mais distanciada da figura do masculino. Posteriormente, ele vai encontrar uma figura de masculino com quem ele vai se identificar, que seria ali o professor. Mas até então ele não tinha, né, essa figura de identificação. Quando o Sheldon ele vai para a escola, que ele acaba, né, se sobressaindo, né, e inclusive ele sabia mais do que os professores, ele encontra nesse lugar uma dificuldade então de socialização, porque ele não tem habilidades sociais. Então aqui a habilidade social dele é bem precária e ele vai ter muitos prejuízos por conta disso, porque o tipo pensamento, o pensamento e é pensamento intuitivo ainda, né? O tipo do Sheldon. Esse tipo de temperamento, esse tipo de tipologia psicológica faz com que a pessoa ela tenha comportamentos às vezes que parecem mais arrogantes, né? Então eles parecem ser mais superiores, né? Tem um ar assim meio narcisista. Então, por conta dessa arrogância que ele passava e muito mais em relação à falta de habilidade mesmo que ele tinha, e o sentimento muito reprimido, não falando aqui de uma patologia, mas quando a pessoa é muito intelectual, ela tem dificuldade de ser empática, então ele é muito mais lógico e objetivo e muito pouco misericordioso, sabe? A empatia ela acaba ficando então em segundo plano. Ele acabava às vezes tendo a empatia, mas muito mais por uma questão moral e social, porque pelas regras de etiquetas e tudo mais da sociedade moral, ele acabava então pegando como um atributo, como se fosse emprestado, mas não necessariamente isso era genuíno dele. Então aqui a gente já tem uma boa base de quem é então esse personagem. Aí a gente vem para o sonho. Então ele sonha que ele está então numa sala de aula, e essa sala de aula a gente pode pensar que é uma escola, poderia ser também uma faculdade, né? Mas aqui o sonho não traz específico que é uma escola, mas fala que ele está numa sala de aula onde todos os colegas de classe estão rindo dele por causa de um erro que ele cometeu ao responder uma pergunta muito difícil em física quântica. Então, é como se, apesar dele ter essa habilidade toda, ele tinha uma forte cobrança, né? Uma forte cobrança, porque ele não se permitia errar. E isso não acontece só com quem tem habilidades cognitivas, né, intelectuais, não superdotado, não só com esse tipo de pessoas, né? Então a gente vai encontrar muito isso em pessoas com um comportamento mais perfeccionista, pessoas mais metódicas, né? Então as coisas têm que ser muito, né, dentro da caixinha. Então o Sheldon ele tinha muito isso e ele não aceitava então ser visto como imperfeito, porque ele sempre foi visto como o perfeito. Então é como se ele tivesse que sustentar isso até o fim, né? Então ele acabava tendo então esses conflitos internos com ele mesmo. E aí ele sonha então com essa sala de aula. A sala de aula, a gente vai pegar ela como uma espécie de símbolo, né? Um símbolo aqui no sonho. O que isso quer dizer? Que quando a gente vai para uma sala de aula, a gente vai para aprender alguma coisa, né? Então a gente está ali para aprender. Se tivesse prova, né? Não aparece prova aqui, mas suponhamos que o sonho dele tivesse prova. Se o sonho dele tivesse uma prova, a gente poderia pensar que a prova é o passar de nível, né? A gente muda de fase, digamos assim. Mas aqui não tem, só está dizendo sobre algo que ele precisa aprender. Se ele exteriormente ele é uma pessoa superdotada, inteligentíssimo, arrogante, com ar de superioridade, porque ele sabe mais do que todo mundo, internamente isso vai ser o oposto. Então aqui começa a aparecer os complexos, né? E quando a gente vai para alguns casos mais patológicos, as pessoas que elas se engrandecem muito, que têm um ego muito grandioso, normalmente elas sofrem de um complexo também de inferioridade. Então eu preciso inflar o ego, eu preciso mostrar atributos
para disfarçar, então, essa minha vulnerabilidade inferior, né? Minha vulnerabilidade interna. Então, aqui ele não tem conhecimento disso. Então, o sonho está mostrando para ele o quanto que ele se sente inadequado, porque são os colegas rindo dele, né? Então, aqui a gente tem os colegas, né? Os colegas da classe, né? Aqui não aparece exatamente que tipo de colega, se era próximo, se não era. Mas a gente vai pegar como, se fosse um personagem, a gente poderia então se aprofundar um pouco mais nesse personagem. Quem é esse personagem? O que esse personagem representa para o sonhador e tal? Aqui não, aqui é os colegas. Então a gente vai pegar como se fosse a galera, o coletivo. Então está representando algo em relação a uma atmosfera coletiva, a minha relação com o externo, a minha relação então com o social. Então aqui traz então essa conflitiva, né, onde ele está sendo então se sentindo vulnerável, ameaçado, onde ele está sendo quase que vítima, né, de um bullying, mas aqui não fala exatamente isso, mas aqui fala principalmente do sentimento dele de inadequação, o sentimento dele de medo, né, medo de errar, medo de falhar. Essa parte onde os colegas estão rindo dele pode representar então o medo da ridicularização, o medo de não ser aceito, né, o medo de não estar encaixado. Então aqui aparece então essa conflitiva, embora né, exteriormente ele se sentia então bem autossuficiente, mas interiormente então aparece aqui essa expressão, né, da emoção de um pouco mais de vulnerabilidade. Então aqui o que a gente vai pensar como os complexos que o Sheldon precisa trabalhar? O Sheldon precisa trabalhar então o perfeccionismo, que aparece aqui como uma espécie de defesa também. Então eu tenho pensamentos obsessivos de fracasso e eu começo a querer fazer coisas muito perfeitamente, muito metodicamente. Então isso é para compensar então o medo do fracasso. E aí é bem interessante, né? Porque a gente vai ver que as pessoas perfeccionistas, a gente pensa que perfeccionismo às vezes é uma qualidade. Dependendo do quanto que isso aparece, não é uma qualidade, porque ele te atrapalha, ele te atrasa, ele faz você perder tempo, né? Você demora fazendo algo que às vezes seria muito mais rápido, que seria muito mais prático. E até fazendo um contraponto, o Sheldon tem o irmão dele, que é um tipo sensação, e o tipo sensação são pessoas que são mais práticas. Elas não estão muito ali intelectualmente pensando sobre aquilo que elas estão fazendo, mas elas são pessoas que conseguem trazer as coisas para uma dinâmica mais prática, resolve muito mais rápido, realiza muito mais fácil. Então é como se tivesse esse contraponto também, né, entre esses personagens. E aqui mostra o quanto, né, que o Sheldon tinha essa dificuldade, então, de tornar as coisas mais práticas. Então vai ter vários episódios da série onde ele vai tentar explicar um conceito, vai tentar ensinar os irmãos sobre algum conteúdo da escola, e os irmãos têm dificuldade de aprender com ele, porque embora ele seja muito inteligente, ele tem dificuldade de expressar, né, de exteriorizar, então, isso que ele entendeu, isso que ele conhece, que é a dificuldade dos introvertidos, né? Então, aqui também considerando essa parte, então, da introspecção, da introversão, que é a dificuldade de ir para fora, né? As coisas estão muito aqui dentro. Eu sei, mas isso vai para uma profundidade que muitas vezes não sai para fora. No caso do Sheldon, não, ele ainda conseguia expressar, mas era uma linguagem, né, intelectual muito difícil, nem todo mundo conseguia acompanhar. E aí a gente vai olhar também para esse complexo de inferioridade, porque ele não aceitava, ele não admitia que ele fosse inferior a alguém por qualquer motivo que fosse. Então, se ele pegasse alguém que tinha habilidades X, mesmo que aquilo não fosse dele, ele tentava então estudar intelectualmente sobre aquilo até ele se tornar bom naquilo para ele ser melhor do que a pessoa. Acontece que nem tudo que é bom é intelectual, né? Então, às vezes a gente vai ter habilidades que não passa pelo crivo intelectual. Então a gente vai ter inteligências que não passa pelo crivo intelectual, né? Então a gente tem múltiplas inteligências e acho que essa questão ficou então faltando, né? Nesse pedaço ali para o Sheldon, né? Ele não tinha então acesso a essa informação que seria nível mais inconsciente. Então ele estava sempre em disputa, né? Em relação aos outros. A compensação. Então a gente vai falar aqui do mecanismo de compensação, quando a gente compensa algo. Por se sentir inadequado, isso afeta sua identidade e sentimento de pertencimento. Para compensar esse conflito, usa então a grandiosidade como defesa. Então aqui é como eu falei, quando a pessoa ela tem esse sentimento de inadequação,
ela então pode compensar com o sentimento de grandiosidade. E a gente vê muito isso em sonhos, porque os sonhos nos revelam muito. Uma pessoa que muitas vezes está com uma ideia muito grandiosa de um projeto, de um trabalho, e que ela fica super excitada, super ansiosa, mas uma ansiedade que às vezes tá um tanto exacerbada, não é aquela ansiedade boa de um novo projeto, é uma coisa que ultrapassa o limite. E a pessoa se infla, se infla, se infla, como se aquilo fosse algo tremendo e muito importante, muito especial, e ela precisa externalizar e falar ou mostrar isso para os outros. Os sonhos vão revelar o oposto, porque o sonho precisa compensar essa grandiosidade do ego. O inverso também é verdadeiro, né? Se eu sou uma pessoa que me sinto sempre muito inferior, sempre muito diminuída, internamente pode ser ali que eu tenho um sentimento, né, um complexo de superioridade, eu queira ser melhor. E daí pode aparecer ali, né, algum sonho onde eu sou superior a alguma coisa. Então o sonho vai estar sempre compensando, seja o excesso pela diminuição, né, desse ego, ou seja o excesso pelo aumento, né, desse ego. Então, para finalizar, eu vou deixar aqui que seria muito importante, né, dando um direcionamento, se a gente tivesse aqui um paciente Sheldon, ou se você se identifica com o Sheldon da vida, que o maior trabalho, né, que a gente precisa desenvolver com esse tipo de dinâmica é o confronto, então, com a sombra, né? Então, a sombra é tudo aquilo que eu rejeito, tudo aquilo que eu não quero ver. Então, se eu acho que eu sou superior, eu não vou querer ver os meus lados que são de vulnerabilidade. Então, aqui, para o jovem Sheldon, ele olhar para as coisas que são da vulnerabilidade tornaria ele uma pessoa melhor e mais desenvolvida socialmente. Ele tem muita dificuldade de adaptação porque ele não aceita aquilo que não condiz com quem ele pensa que ele é. Como, né? Ele então, está colado com a persona de grandiosidade, então é como se ele achasse feio tudo que não é espelho, né? Então aqui entra a dinâmica Narciso. E tudo isso está atrelado também ao processo de individuação, né? De tornar aquilo que a gente potencialmente nasceu para ser. Então, pensando que aqui, né, no Sheldon, esse caminho ainda está muito longo, muito distante, porque ele ainda é criança, mas a gente pode pensar que o processo de individuação, ele exige que nós entramos em contato, então, com essas forças opostas. Porque é como se eu tivesse que destravar alguns níveis, né? Então, o primeiro nível que eu destravo é o nível da sombra, né? Então, eu olho para essa sombra, eu confronto, então, essa sombra, ou eu faço integração com essa sombra, para eu entrar no segundo nível, então, que é a dinâmica do ânimos e da ânima, que não é o que aparece aqui nesse sonho, e talvez a gente possa conversar sobre isso nos próximos sonhos que eu trouxer aqui, mas aqui tem uma dinâmica mais profunda, é como se a gente tivesse camadas psíquicas e cada sonho nos revela então uma dessas camadas. Aqui, por enquanto, tá trabalhando uma camada do inconsciente pessoal, que são coisas que acontecem na nossa experiência, na nossa dinâmica, mas que não necessariamente a gente está consciente delas. Então o Jung diz assim, que é bem importante, que seria muito interessante, seria até utópico, né, mas que seria interessante que as pessoas elas não tivessem inconsciente pessoal. Porque quando a gente fala a palavra inconsciente, significa que eu não conheço. E o inconsciente pessoal, ele parte de umas experiências reprimidas. Então, quanto mais eu reprimo, quanto mais eu ignoro, quanto mais eu não quero ver, mais eu tenho, então, inconsciente pessoal. E quando a gente tem inconsciente pessoal, em demasia, o nosso inconsciente coletivo, ele ganha força para que a gente, então, consiga tomar consciência de algumas coisas. Então, camadas psíquicas é inconsciente pessoal, esse sonho é de inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, que é algo mais profundo. E isso só acontece quando a gente destrava, né, ali esse nosso bloqueio de conexão com ânimos e ânima. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui e um beijo grande no teu coração.